Eu estava revendo aqui um sistema, né, um serviço que eu fiz para um cliente de consultoria e de entrega de sistema de gestão para a empresa dele, para o negócio dele. E eu percebi que com ele aconteceu um erro muito comum, né, nas empresas. E esse erro, inclusive, tem empresa que consegue, né, depois resolver, se buscar realmente resolver isso, né? O dono da empresa precisa buscar resolver isso, senão o erro não se resolve sozinho. E esse erro atrapalha muito, inclusive, o processo que eu faço com os meus clientes, né? De criar sistemas de gestão, de criar soluções para eles realmente conseguirem usar ali no dia a dia, seja para eles sozinhos usarem, seja para uma equipe específica, seja para vários departamentos, enfim, tem essas várias opções. E esse erro atrapalha demais em fazer isso, né? Do começo até o final do serviço. É um erro que eu vou falar aqui no vídeo para você também ficar ligado se esse erro acontece com você ou não no seu negócio aí, ou se você também presta consultoria, né? Cria sistemas para outras pessoas. Não sei se tem esse público aqui no canal que assiste os vídeos, mas se tiver também vai servir para você, porque você vai entender exatamente onde que você tem que pegar na ferida ali, porque essa é justamente a ferida de vários empreendedores e é a ferida também dos consultores que fazem o tipo de serviço que eu faço, que é o de criação de sistemas como solução de eficiência, produtividade e de gestão para pequenas e médias empresas. Então, esse erro é justamente para simplificar, né, para a gente começar a entrar nessa parte, é justamente quando o cliente ele não sabe exatamente como que o processo diário, o processo interno de trabalho dele funciona. Isso também pode servir para equipes específicas, pode servir para departamentos específicos, né, como eu falei no começo, pode servir só para ele também, né, se ele tem algum tipo de processo que ele quer automatizar com um sistema, por exemplo, que ele quer usar uma ferramenta para melhorar a eficiência desse processo, ele vai lá e busca um consultor, busca alguém para fazer um serviço, para fazer um sistema para ele, seja em planilha, seja no Notion, seja usar o ClickUp, seja qualquer outra ferramenta, seja possível fazer isso. Ele vai lá, busca esse profissional para fazer alguma coisa ali, para botar em prática, só que o profissional, mesmo sendo um consultor, mesmo sendo uma pessoa que ela tem a capacidade de olhar para o negócio desse cliente, né, dessa pessoa, e não importa quantas pessoas tem, né, quantos funcionários tem, quantos agregados tem dentro da empresa, esse consultor ele vai saber traduzir aquela linguagem da empresa, que é muito específica, né? Toda empresa é muito específica, todo negócio ele tem uma forma de funcionar, ele tem ferramentas específicas que ele usa, tem pessoas específicas que tem um tipo, uma característica diferente de trabalho que você precisa também entender essa parte para entregar uma solução melhor para as pessoas também que vão usar um sistema, vão usar algum tipo de processo. Só que o consultor ele ele não consegue saber se o próprio dono da empresa não falar para ele, né, algumas coisas ali. E justamente nesse ponto é que eu às vezes tenho alguns problemas com os clientes por não saber exatamente o que ele busca, por exemplo, né? Às vezes o cliente ele vê um vídeo no YouTube ou ele vê um template de algum lugar, vê um sistema diferente que ele vê na internet ou recebe uma propaganda, recebe um anúncio de alguma ferramenta interessante, ele começa a buscar isso e começa a achar pessoas para implementar isso na empresa dele. Só que muitas vezes ele não sabe exatamente o porquê que ele está buscando aquilo, né? Então, qual que é a função primária desse sistema e em qual problema ela vai estar ligada. Então, cada solução, né, tem um problema que ela vai ajustar, que ela vai resolver e pode ter problemas menores também que são agregados com essa solução. Então, tem várias vertentes nesse caso e eu percebi que os melhores sistemas que eu já fiz, né, os melhores serviços que eu já fiz são justamente os sistemas que eu consegui ir direto, assim, eu consegui ir direto no problema, eu consegui entregar uma solução específica para um problema específico ou para um problema grande e outros menorzinhos que estão agregados com esse maior, e aí eu consigo exatamente fazer um sistema que tudo que tem nele gira em torno de resolver um problema específico. Então, eu sei qual que é a base que eu tenho que desenvolver primeiro, eu sei qual que é as partes que eu posso, que eu preciso deixar perfeito a usabilidade e outras que eu posso trabalhar um pouco mais nos detalhes, fazer um negócio que funcione, mas não dá tanta importância, porque às vezes isso vai consumir um tempo de projeto que talvez não precise, porque o problema real, ele tá aqui e eu preciso trabalhar aqui. E aí uma coisa também muito legal, quando eu sei exatamente como que eu posso ajudar o meu cliente, é justamente nessa questão de entregar, às vezes, uma solução que ele não tinha nem ideia que seria possível dele ter no negócio, né? Então, a gente vê, por exemplo, essas ferramentas famosas, né, de gestão, que entregam uma solução realmente para pequenas e médias empresas, só que elas são um pouco personalizáveis, né? Então, essa é uma grande, né, se não
não a maior vantagem de você criar um sistema para sua empresa, de fato, né? Ou você mesmo criar, ou procurar algum profissional para criar para você e entender realmente o que acontece dentro da sua empresa e criar uma solução que vai abranger tudo isso e vai te trazer, né, te levar mais eficiência no dia a dia. Então, se você tem, inclusive, fazer um jabazinho aqui, se você tem esse interesse de ter um sistema totalmente personalizado para sua empresa, não importa quantos funcionários você tenha ou queira agregar no sistema, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e a gente conversar sobre esse projeto aí, fechou? Vai ser um prazer te ajudar. Então, essas ferramentas externas, né, que a gente tem aí no mercado, elas muitas vezes você não vai conseguir fazer coisas que vão além do que ela te mostra ali, né? Então, ela tem uma estrutura, ela tem uma base de estrutura, ela tem algumas ferramentas, tem algumas funções que você consegue usar dentro dela, às vezes tem algumas funções que você consegue usar a API dela e ligar em outras ferramentas, inclusive ferramentas de automação, para você aumentar muito o leque da ferramenta e a solução que você vai fazer ali. Muitas vezes são ferramentas muito caras também, que você paga todo mês, né? Uma assinatura mensal ali, você paga às vezes de forma anual, né? Então o valor é uma porrada, só que você paga pro ano inteiro, então às vezes acaba valendo a pena se é uma ferramenta realmente útil, que a sua equipe já esteja familiarizada com ela, mas essa é uma grande vantagem de você usar uma ferramenta que vai te dar essa liberdade, né? De você variar nas soluções que tem ali internas, você conseguir criar um fluxo de trabalho específico para você, que você consiga usar, que você ache melhor usar, porque eu, por exemplo, já usei várias ferramentas de gestão, para empresas de fato, né? Antes de começar a criar sistemas para empresas, já usei muitas, então eu conheço desde a ferramenta mais simples até a ferramenta mais robusta, e eu percebi que mesmo que a ferramenta seja muito completa e entregue muita coisa ali, às vezes ela não tem tantos clientes, ela não tem tantos usuários, porque às vezes o pessoal do design errou em alguma coisa, às vezes o layout da ferramenta não é tão agradável, a aplicação no dia a dia não é tão boa também, às vezes um detalhe específico e muito pequeno pode acabar com a ferramenta. Claro que sempre tem gente para usar todo tipo de coisa, né? Tem gente para tudo, mas é muito característico isso, né? É muito específico, cada pessoa tem um estilo único de usar ali algumas soluções, principalmente para empresas, né? Que várias pessoas vão usar ali ao mesmo tempo. Então, por isso que essa questão de eu ser um consultor, que eu posso olhar para a equipe inteira de uma empresa e perceber, tá, você trabalha melhor de um jeito, você precisa fazer isso aqui porque você visualiza dessa forma melhor, eu vou fazer de um jeito mais simples porque você não gosta tanto de complexidade. Isso acontece muito com os clientes, né? Cada cliente tem um tipo específico que ele gosta de visualizar as informações, que ele gosta de mais, gosto de mais botões, eu gosto de mais relatórios, eu gosto de uma coisa mais automatizada, eu gosto de cadastrar mais coisas, então cada estilo é único e é por isso que é legal de você fazer um sistema personalizado de fato, né? Se você, por exemplo, já usou, né, já testou várias empresas, várias ferramentas do mercado e você acha que nenhuma vai se encaixar com o que você precisa ou com o que o seu time precisa ou com o que a sua empresa precisa no geral, você provavelmente ainda não sabe, né, não conhece o mercado de sistemas personalizados. Então, vale a pena dar uma olhada no que é possível de você fazer com sistemas que te dão liberdade de fato, ferramentas que te dão essa liberdade. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso, sobre as ferramentas e sobre o gestor da empresa ali não entender exatamente como cada processo que ele quer automatizar ou que ele quer criar uma solução para aquele processo que seja mais eficiente no dia a dia funciona. Então, é muito importante ter esse conhecimento, saber qual que é a base primeiro, né? Porque a gente sabe que a gestão de empresas, a gestão de negócios tem 3 pilares, né? 3 ou 4 pilares que eu vou dar uma roubadinha aqui, porque os 3 pilares de uma empresa reais, né? Os essenciais mesmo, é a gestão de pessoas, gestão de processos e gestão financeira. Mas nesse caso, trazendo aqui para esse contexto que eu tô passando, a gente pode pensar que os 3 pilares de uma empresa é gestão de pessoas, processos, e aí a gente pode dar uma roubadinha que a gente fala que o terceiro pilar é justamente a ferramenta, né? A plataforma que você vai justamente colocar, organizar essa gestão de pessoas e de processos e colocar realmente, centralizar tudo ali numa plataforma ou então usar várias ferramentas diferentes para fazer essa gestão. E aí, o que muitos gestores fazem, né, de empresas, que muitos donos de empresas fazem, principalmente pequenas empresas e médias empresas, é justamente começar uma empresa e olhar para a gestão dela e pular direto para o terceiro pilar, né, que é achar uma ferramenta milagrosa ali para fazer o que ele precisa fazer e esquecer dos processos e pessoas. Quando ele faz isso e começa a usar uma ferramenta no dia a dia ali, seja só para ele ou para uma equipe, ele atropela com muitas coisas importantes, né, que ele precisava ver antes. Por exemplo, processos. Se você começa a sua empresa dá super certo, você começa no mercado, você começa a vender, começa a ter vários clientes, as finanças
finanças vão bem ali, você consegue juntar um caixa para investir mais na empresa em si, você tem essa ideia de investir na empresa e conseguir aumentar ela aos poucos, ou muito rápido também, né? Pode ter um salto rápido aí. E aí você começa a contratar pessoas, contratar vendedores, né? Que geralmente é o que a galera faz, né? Contratar ou assistente financeiro ou assistente de atendimento, né? Para você atender mais pessoas, investir em marketing, investir em anúncios, tudo mais. Você começa a contratar mais e mais e mais gente. Ou ferramentas podem fazer isso também, né? Mas hoje em dia ainda não tá tão moderno essa parte do marketing, então é melhor contratar pessoas mesmo. E aí você começa a contratar desenfreadamente, você não tem como que essas pessoas precisam trabalhar na sua empresa. Então, cada pessoa ali, vamos dizer que você tem, sei lá, 3 vendedores atuando na sua empresa hoje. Eles vendem por WhatsApp. Então, você faz um anúncio ali no Meta Ads, no Google Ads, tal, alguma plataforma de anúncio, você faz você mesmo assim, paga ali, sei lá, R$15, R$20 por dia, tudo certo. Começa a chegar leads ali no WhatsApp da empresa, e aí você tem 3 vendedores para atender. Vamos dizer que tem 3 ali. Cada vendedor atende de uma forma diferente. Então, um vendedor 1 ali, o vendedor X, ele vai atender de um jeito mais direto, assim. Ele não vai fazer tantas perguntas, o processo de sondagem vai ser menor desse vendedor ali. Então, o X, ele é o mais direto, mais objetivo. O lead chega para ele, o lead em si, ele tem um sentimento, né, do atendimento. Então, ele sente o que sobre a empresa, né, o que o atendimento fala sobre a empresa, qual que é a identidade dela. Então, esse segundo contato que o lead tem, né, potencial cliente tem com a empresa também é muito importante. Então, ele precisa ser bom, até porque vai ser uma pessoa falando ali, né? Então, a pessoa que você contratou para sua empresa também tem que ser boa e tem que andar na mesma linha que a sua empresa anda, né? Então, esse lead 1 que caiu com o atendente, né, com o vendedor X, ele vai ter uma ideia, ele vai ter uma visão específica da sua empresa, certo? Tem o vendedor 2, né? X2, né? Foi meio estranho, mas tem o vendedor Y, que ele vai lá e ele é muito mais atencioso, muito mais receptivo, né? Ele recebe ali o lead muito mais de braços abertos, assim, né? Então fala, bom dia, tal, usa emoji ali, usa alguns frufruzinhos na mensagem, né? Totalmente diferente do X. Então o Y, geralmente, os leads, eles tendem a fazer o quê? Fechar mais com o Y, né? Então, quando acaba do criativo ou do anúncio mandar para esse vendedor Y, você tem mais vendas. E sem uma sistema, né? Só abrindo uma linha aqui também, sem esses dados, né? De qual vendedor vende mais e qual tem um processo específico de vendas no dia a dia. Você não tendo esses dados, você não sabe que o seu vendedor X, ele não serve para sua empresa. Não é que ele é um vendedor ruim, é que ele não tem o mesmo tipo de comunicação que talvez a sua empresa precise ter, entendeu? Que é uma mais direta. Talvez a sua empresa venda, sei lá, venda sobremesa, venda bolo. E aí não dá para ter uma comunicação do pessoal de TI, sabe? Que é um negócio realmente um pouco mais direto. Então, enfim, só para dar esse exemplo, porque o que resolve essa questão, né? O que resolve você conseguir padronizar isso? É você justamente fazer uma instrução de processo de atendimento ou de venda, né? Então, você, por exemplo, existem consultores para isso também, inclusive, né? Consultor de atendimento, consultor de vendas, o pessoal que chega para sua equipe de vendas e faz uma instrução ali, dá um curso, dá um treinamento, qualquer coisa assim, dá uma apostila, um e-book ali de passo a passo para eles seguirem. Eles sabem exatamente o que fazer no momento que precisar acontecer alguma coisa. Então, o cliente perguntou do preço, o cliente perguntou do local que é, o cliente perguntou se a empresa tem site. Aí você vai responder da mesma forma sempre. O que isso faz, né? Por que isso é tão importante? E tem muitos gestores que não entendem a importância disso, né? Porque isso vai unificar e simplificar a visão que as pessoas têm da sua empresa. Então, não é muito bom você ter várias formas, vários tipos de comunicação com os clientes, se você quer que a sua empresa passe um sentimento específico, né? Então, eu quero que os meus clientes enxerguem a minha empresa como uma empresa mais voltada para a parte... então eu quero que os meus clientes percebam a minha empresa, né? Enxerguem a minha empresa e tenham um sentimento de segurança. Eu quero que eles olhem para o logotipo da minha empresa, para o nome da minha empresa, para quem estiver atrás da empresa e sintam uma segurança, uma confiança, sintam que a minha empresa é como se fosse uma amiga deles, tal. Então, tem essas vertentes aí que você pode fazer. E isso é muito desenvolvido com identidade visual, né? Com o universo visual da empresa, também com branding e tudo mais, né? Branding é uma coisa que pequenas e médias empresas não investem tanto, porque eu imagino também que o branding seja um pouco mais pra frente também. Mas, enfim, tem todas essas questões e você consegue resolver isso de um jeito muito mais fácil com processos, né? Com processos bem definidos, que é uma coisa que muitas empresas não fazem no começo, né? Que é muito importante. Então, eu foquei nessa parte
das vendas, porque é a parte que a gente mais consegue pegar, assim, consegue sentir realmente, quase apalpar, porque é uma coisa que todas as empresas precisam, né, de vender. Se eu falasse sobre, sei lá, fazer a parte burocrática da empresa, né, contratar um advogado ali para, sei lá, fazer várias coisas relacionadas à parte legal da empresa. Isso aí muitas empresas não têm, né? Empresas pequenas não precisam ter essa parte. Então, a parte das vendas é muito mais explicável, né? A gente consegue identificar muito melhor. Então, essa parte dos processos é um exemplo que já ajuda muito, né? Você não pular direto para a ferramenta e querer colocar, por exemplo, um processo numa ferramenta, que é uma coisa que muitas empresas não fazem também. Só a parte do comercial, né? A parte de você fazer um CRM ali para a empresa e você conseguir fazer o acompanhamento, né? Do funil de vendas ali do cliente, ele passando de cada etapa até chegar a virar realmente um cliente seu, colocar os valores ali e tudo mais, mandar o contrato, mandar o orçamento. E a parte das pessoas também, né? De você conseguir fazer uma gestão de pessoas que funcione, né? Então você precisa primeiro entender que tipo de pessoas você quer na sua empresa, né? Que tipo de profissionais você quer na sua empresa e de alguma forma conseguir acompanhar a evolução deles e entender como que eles trabalham no dia a dia, né? Como que o desempenho deles muda conforme qualquer tipo de acontecimento que tenha na empresa. Isso também é importante de identificar logo no começo, né? Logo que você pensa, tá, preciso contratar uma empresa, contratar um consultor para fazer essa parte para mim, de gestão, de produtividade, de eficiência da minha empresa. Eu acho que a minha equipe não tá produzindo tanto, eu acho que tem algum problema no processo, eu acho que tem algum problema na operação da empresa em si, o financeiro não tá batendo e tudo mais. Aí você vai lá e contrata um consultor para ver isso para você, mas é sempre bom você pensar, porra, o que acontece na minha empresa de fato? Tá acontecendo todos os dias, qual que é o processo que a minha equipe tal faz para ter esse resultado e tudo mais, porque isso é a alimentação, né? É a munição que o consultor vai ter, né? O consultor e o desenvolvedor de sistemas, de solução no geral, vai ter para justamente te entregar uma solução que seja adequada para sua empresa, né? Em todos os sentidos. Então, essa é uma questão que eu vejo direto com os meus clientes, né? Porque quando eu sei exatamente, quando eu consigo fazer primeiro a minha função de consultor bem e quando eles conseguem fazer essa função, né? Entregar realmente essas informações sem medo, sem receio, né? De às vezes falar alguma coisa errada ou falar alguma coisa que eles não sabem e tudo mais, passarem realmente uma informação que vai me ajudar no processo, aí eu consigo fazer uma solução, né? Consigo entregar uma solução que seja realmente no ponto, assim, que ele precisa. Né? Então, outra solução para isso, né? Que eu acho que funciona muito bem é você saber desenhar, assim, você desenhar o fluxo de trabalho que você quer abordar, talvez, num serviço como esse, né? De um gestor ou de um desenvolvedor de sistemas, que é justamente você conseguir, por exemplo, pega uma ferramenta de mapa mental, tem várias aí na internet, dá para fazer de graça um mapa mental, um organograma, um fluxograma, qualquer coisa que você queira visualizar melhor. Aí você vai lá e vai fazendo com setinhas assim, né? Você vai fazendo, primeiro coloca tipo um enunciado, né? Coloca o tema que você vai fazer do processo, então você precisa escolher um processo específico. Criação de anúncios, se você tem uma criação de anúncios que é muito consistente na sua empresa. Criação de artes visuais para banners, para status do WhatsApp, né? Tem coisas específicas assim. Você pega e mapeia cada passo a passo, né? Cada etapa desse processo. Então eu sei que eu preciso desenvolver o texto do anúncio, eu preciso saber qual que é o objetivo, eu preciso saber qual que é a identidade visual, quais são as cores que eu vou usar, qual que é a fonte, tipografia que eu vou usar na arte, e depois eu vou mandar para o gestor, depois eu vou mandar para o responsável pelo marketing da empresa, pelo responsável pela comunicação da empresa, e aí ele vai lá, aprova e você vai lá e posta. Então, isso é um processinho que você vai colocar em setas, né? Você vai colocar ali formas geométricas ali, aí escreve, isso aqui vai acontecer aqui, aí você bota uma seta, isso aqui vai acontecer aqui, e depois isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você coloca todos os responsáveis que vão participar do processo, e aí vai ficar 1000 vezes mais fácil para, primeiro, qualquer pessoa que entrar na sua empresa entender aquele processo, saber exatamente como que ele funciona e em quais momentos são essenciais, quais etapas não são tão importantes, podem às vezes sofrer alguma alteração, alguma coisa, né? Às vezes simplificar um pouco mais, às vezes precisa complexar um pouco mais, e assim você consegue passar também para o consultor que vai fazer esse processo com você, esse serviço, para te entregar uma eficiência maior nesse processo, né? Então, às vezes o consultor vai olhar para esse processo e vai perceber, essa etapa aqui você não precisa fazer porque existe uma ferramenta que faz isso, ou existe uma pessoa na sua empresa que pode fazer isso melhor do que o que você usa hoje, ou então você pode, por exemplo, se o próprio gestor da empresa faz alguma coisa ali, né, nesse processo, você pode delegar isso aqui para o seu sócio para fazer não sei o que e tal, nesse processo, porque o gestor, ele vai ter uma visão geral do negócio todo, né? Então, dependendo da solução que você queira ali, dependendo do que você quer, que você precisa que a sua empresa tenha, né, de resultado, você vai dar informação
informações pro gestor para ele criar uma visão ampla do seu negócio. E com isso, ele vai ter, por exemplo, às vezes ele vai ter o padrão de agenda do seu sócio, padrão de agenda dos seus atendentes, ele vai saber exatamente quais são os problemas, né, ou quais são os elementos que atrapalham do seu vendedor de trabalhar durante o dia. Às vezes ele tem uma filha pequena que precisa sair das 3 às 5 da empresa, depois ele volta, depois fica até mais tarde. Então ele vai adicionando tudo isso nessa visão geral, que seria esse mapa mental, só que maior, não só do processo, e aí ele consegue pontuar cada coisa e consegue te ajudar tanto nos detalhes quanto na prática no geral, assim. Então, por isso que é legal você trazer uma pessoa de fora para olhar isso, né, e contratar alguém de fora para justamente fazer tanto esse relatório geral, né, de como a sua empresa funciona, quais são os problemas dela, né, quais são os gargalos que acontecem ali e onde estão as soluções que são mais fáceis de você implementar. E aí o consultor vai lá e implementa esses de cara, que são a base. Você vai precisar ter uma base boa para implementar ainda mais coisas mais para frente. E quais são as soluções que você pode implementar aos poucos. Às vezes você tem que contratar algum outro funcionário, você deixa para depois, né? Contratar não é nada fácil. Depois você pensa, eu preciso contratar uma outra ferramenta também. Pode ser um pouco mais rápido do que contratar um funcionário. Você vai pensando nessas questões e vai criando meio que um fluxograma mesmo, né? Uma linha mental assim de tempo mesmo, que você vai conseguir colocar em prática cada coisa até chegar no final e a sua empresa tá realmente muito mais eficiente, muito mais redondinha ali internamente. E isso vai também ser meio que transmitido externamente, né? Então, os seus clientes eles vão perceber isso. Você vai ver que o atendimento vai melhorar, você vai ver que a comunicação visual vai melhorar, você vai ver que tudo vai ficar muito mais elaborado, vai ficar muito mais padronizado. As pessoas não vão ter mais dúvidas com qualquer coisa, porque os processos eles tiram dúvida, eles dão mais clareza mental para as pessoas que trabalham na empresa, que é uma das maiores vantagens de você ter processos bem definidos, porque muitos funcionários às vezes têm dúvida, né? Eles entram na empresa, depois de vários meses eles ainda ficam com dúvidas em coisas que eles tinham lá atrás, né? Porque às vezes alguém da empresa mesmo não consegue responder aquilo, não entende também o que é aquilo, nem o gestor da empresa, nem o criador da empresa sabe o que acontece. Isso é complicado. Então, se você tem processos bem definidos e escritos, né, descritos numa ferramenta para te ajudar a fazer isso também, essa organização, e para todo mundo ter acesso ali também, para você conseguir fazer a gestão dos acessos, isso aí também não tem coisa que ajude mais na clareza mental. E não tem como trabalhar sem ter uma clareza no dia a dia ali para você conseguir colocar tudo em ordem, né? E aí outra coisa também, outro exemplo que acontece comigo, né, com os meus clientes, é o fato deles terem uma coisa em mente, né, que eles precisam. Por exemplo, eu preciso de uma visualização dentro do sistema de Kanban, né, que é aquele de planejamento que você consegue ver o funil de vendas dos clientes, né, todo o processo da jornada do cliente até chegar a virar um cliente seu de fato. Então ele fala que ele precisa disso, né, e aí muitas vezes eu olhando, né, eu como consultor olhando isso, eu entrego para ele essa parte do funil, né, tranquilo, do jeito que ele quer, que dá para fazer ali dentro da ferramenta. Só que aí, entendendo que ele precisa disso por um propósito específico, que ele, por exemplo, ele quer visualizar as tarefas que ele tem para fazer com o cliente. Então, se as tarefas forem mostradas ao mesmo tempo que ele consegue mexer no funil, fica mais fácil para ele. Se eu entendo isso, né, qual que é a raiz do problema, a raiz do que o meu cliente fala que ele precisa, né, que geralmente o cliente ele não vai falar de fato, né, não é nem por querer esconder alguma coisa, é porque às vezes não lembra, né, não tá na cabeça ali na hora, então a gente tem que sempre ficar minerando essas informações importantes. E aí eu consigo aprimorar essa parte do sistema, né, para além de mostrar o funil, a jornada do cliente ali, eu também consegui criar uma telinha de tarefas ali que ele precisa fazer. Então eu consigo juntar as duas coisas e mesmo que ele não tenha me falado, eu consigo entregar isso. E aí é igual eu falei no começo do vídeo, né, ou alguns minutos atrás, dá para entregar coisas que o meu cliente às vezes nem sabia que dava para fazer, né, tanto no sistema, seja no Notion ou seja em qualquer outro lugar. Então muitas vezes acontece isso, né, mas é basicamente porque eu entendi o que ele precisava, né, qual que era a função, qual que era a raiz do que ele estava pensando ali na hora e consegui botar em prática, porque às vezes eu até já entreguei isso para outros clientes, eu até já fiz isso de teste, assim, já fiz algumas coisas para testar mesmo, para ver como que ia funcionar, já testei fórmula, alguma coisa assim, e aí eu lembro, nossa, já fiz isso aqui, eu poderia fazer isso aqui pro meu cliente, né, acho que é ajudar ele no dia a dia, aí eu vou lá e faço, e é uma solução meio que adicional ali do sistema, né, nem faz parte da base, né, é só uma coisa, um bônus ali que eu fiz e é um detalhe que funciona muito bem, então isso acontece bastante também, e muitas vezes isso tá muito atrelado com o fato de você precisar simplificar as coisas, né, então eu gosto de sempre simplificar os
processos, tanto os processos que o meu cliente faz no dia a dia, se for possível simplificar, porque às vezes tem processos realmente que eles precisam ser complexos, precisam ter várias etapas, então quando não é possível, claro que eu não vou tocar no processo em si, mas quando é possível, cara, eu vou fazer o máximo para simplificar e colocar num sistema que vai entregar essa solução centralizada, né, para ficar ainda mais fácil, não precisar ficar usando várias ferramentas, porque simplificar é uma coisa que ajuda demais também, é um dos elementos que mais fazem a diferença no dia a dia, né, simplificação de processos ou simplificação do dia a dia, da rotina dos funcionários, isso aí às vezes pode acontecer e pode ser mais fácil do que você pensa até, então só é uma coisa que você não tá visualizando porque você às vezes já tá há tanto tempo na empresa, né, trabalhando ali no dia a dia, que você não enxerga mais tantas coisas que são até aparentes, né, às vezes precisa de alguém de fora mesmo para olhar ali e apontar, tá, isso aqui pode ficar mais fácil, a gente pode enxugar isso aqui para te entregar um negócio melhor, então isso aí acontece, é bem normal também no serviço. Então, para finalizar, né, acho que eu consegui falar sobre tudo que eu queria nesse vídeo aqui, resumindo, né, bastante coisa. Eu, apesar de amar criar sistemas, né, apesar de eu amar criar soluções para empresas e para pessoas que precisam realmente de uma solução específica, precisam de mais eficiência, precisam de mais tempo no dia a dia, né, elas não conseguem mais elas não conseguem mais ter tempo para coisas básicas às vezes, né, o trabalho vai sugando a pessoa aos poucos e daqui a pouco ela percebe que já estava numa bola de neve muito grande e agora ela não tem mais tempo para fazer nada, tá muito no operacional, ou tem muitas funções, tem 2 empresas, 3 empresas, e aí fica essa questão de não ter tempo mais para nada. Então eu gosto muito de entregar soluções que vão entregar mais tempo, mas não só tempo pelo tempo, né? É uma coisa muito mais da essência do negócio ali, né? Quando a pessoa gosta de fazer o que ela faz, ela se sente muito mais merecedora de ter aquele tempo, né? Enfim, eu vou entrar nos papos mais subjetivos aqui, mas eu gosto muito de criar esses sistemas, só que eu entendo que o sistema em si, a ferramenta em si, a solução prática ali, ela é só a ponta do iceberg, né? Ela é só uma questão, um elemento que você pode ter como ajuda na empresa para te entregar mais eficiência, mas o que realmente funciona, né? O que realmente vai fazer a maior diferença, que é o que eu tô falando aqui, o vídeo inteiro, é justamente você organizar como, não como uma palavra solta, né? Organizar de fato as partes internas da empresa, né? Então, pessoas, processos, finanças, documentos, tudo que tem na empresa ali, você conseguir organizar tudo isso e colocar tudo no seu devido lugar, sabe? Colocar, ó, isso aqui tem que acontecer aqui, isso aqui pode ficar aqui, isso aqui fica mais fácil aqui, isso aqui fica visível, isso aqui não fica visível. Organizar tudo isso, saber como funcionam os processos, né? Outra coisa que eu falei bastante nesse vídeo aqui, que é muito importante, saber os processos, saber como que acontece o fluxo de trabalho, saber os tempos certinhos do dia que acontecem as coisas. Não precisa ser um prisioneiro da empresa, né? Não tô falando pra você, colocar em blocos de tempo ali tudo que acontece na empresa e virar um verdadeiro, você meio que se acorrentar com tudo que acontece na empresa, né? Não tô falando pra você virar a empresa e ficar limitado a isso. Até porque a organização, quando ela é bem feita, ela te liberta, ela não vai te limitar, né? Ela não vai te bloquear de fazer as coisas, né? A organização por si só, ela é uma coisa que te liberta. Então, é muito real isso, muita gente não percebe, né? Mas por isso que a organização é uma coisa assim que faz muita diferença. A gestão, eficiência, te traz produtividade, mais tempo, te faz você pensar com mais clareza também. Então, visualizar as coisas com mais clareza é uma coisa quase mágica ali que acontece quando é bem feita, né? E essa questão de eu fazer os sistemas, né, para os meus clientes, eu não consigo ter uma ideia completa para fazer um sistema, né, só com o que acontece aí no dia a dia da empresa e com a quantidade de funcionários que a empresa tem. Aí com isso eu consigo fazer exatamente um sistema que seja perfeito para a empresa. Não, é um processo realmente, né? E cada detalhe de informação, cada informação que às vezes o meu cliente ele acha que nem é importante a informação, entendeu? E aí ele vai lá e me conta e faz toda a diferença para entregar um resultado final, que seria um sistema personalizado ali para tudo que ele vai precisar e o que é mais importante, né? E deixar as coisas que não são importantes de fora, porque organização de verdade, né? Eficiência de verdade é isso, é você priorizar. A palavra priorização é tão importante quanto os pilares, por exemplo, né? Priorizar o que é importante, ou adiar, ou delegar, ou jogar fora o que não é,
tão importante, porque assim você consegue focar a energia da empresa inteira como um todo no que vai de fato trazer resultado para ela, porque senão não adianta ter empresa. Se você vai fazer um monte de coisa que não é importante e deixar o que é importante só para quando der para fazer, porra, aí a empresa não vai para frente nunca, né? Então é isso que eu faço, né? Essa é a essência do meu trabalho, é justamente trazer de volta as partes mais importantes, né? A base da empresa, fortificar ela, né? Criar uma base por volta ali, fortificar, aprimorar e trazer um fluxo de trabalho ali que funcione para todos que estão envolvidos no projeto. Então isso é muito importante e, como eu disse, o sistema é só a ponta do iceberg, né? Então eu também sou gestor, né? Eu também analiso ali o fluxo de trabalho interno da empresa, analiso os processos, analiso como que está sendo a gestão das pessoas, como está sendo a gestão financeira também, porque eu faço toda essa parte também. Então, se você se interessa de novo, né, para finalizar aqui, se você se interessa em ter esse serviço, né, em participar do projeto comigo, para eu conseguir olhar para sua empresa, te entregar uma solução que seja realmente personalizada, né? Eu não uso base, eu não uso modelo, eu não uso nada do tipo. O único modelo que eu uso é o Super, que é o meu sistema completo para a empresa, e geralmente eu uso nas empresas que eu faço os sistemas porque ele já tem uma base concreta e muito sólida, que muitas vezes até surpreende os meus clientes, né, nas causas que eu faço, porque ele é um sistema completo, só que o cliente ele vem com várias coisas adicionais, né? Então a gente faz esse processo meio que uma engenharia reversa, né? Então eu uso a base do Super, que já é um sistema totalmente completo ali, centralizado, e aí eu faço o que tiver que fazer para ampliar o sistema e entregar o que o meu cliente realmente precisa na prática, no dia a dia ali, personalizado, de forma totalmente customizada. Então esse é o processo do meu trabalho. Se você tem interesse, eu vou colocar o link aqui embaixo, vai ser o primeiro link do sistema personalizado e o segundo vai ser o do Super, para você que não precisa de uma consultoria, não precisa de alguém para olhar para o seu negócio e apontar algumas coisas ali que você poderia fazer, que você deve deixar de fazer, ou algumas coisas mais específicas. Você pode dar uma olhada no Super também, se você também tem particularidade, né? Se você tem habilidade em usar o Notion por si só, você também pode usar o Super, porque o Super ele já é todo montado para você usar ele. Tem os vídeos de instrução também, tem como se fosse um curso, né, que eu ensino a usar o Super da melhor forma possível. Ele tem 6 dashboards principais, né, base de conhecimento, gestão comercial, gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de marketing e a gestão operacional, né, que são as tarefas e projetos. Então ele tem essas 6 que são basicamente essas 6, né, que são basicamente a base mesmo, né, a estrutura completa que uma empresa precisa ter. Por isso que eu uso ele como base também nos meus serviços. Então é isso. Essas são as chamadas que eu tenho para fazer. Se você curtiu esse vídeo aqui, dá um like aqui embaixo para saber que eu posso trazer mais como esse aqui. E se inscreve no canal também, que vai ter mais muito vídeo interessante, muito conteúdo muito bom para quem tem empresa ou para quem trabalha para empresas, para quem precisa fazer essa gestão, né? Para quem precisa ter essa ideia, essa visão diferente da gestão de empresas, né? De uma forma muito mais, com mais liberdade, com mais saúde. É isso que eu prego sempre, né? A gente tem que ter tempo para fazer outras coisas no dia, né? Não tem que ficar totalmente travado no negócio, né? Não tem que fazer o negócio virar uma parte da gente. Então é isso, se inscreve no canal que você vai ver vários conteúdos como esse aqui e tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, te vejo lá.